Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esse episódio Perca Peso em 30 dias comendo tudo que você gosta. Seja bem-vindo, descomplicados, descomplicadas que estão aqui em busca de uma vida mais saudável, mais feliz, querendo emagrecer, caber nas roupas que você gosta. Então, esse programa ele vai te ajudar a vestir as roupas encostadas no armário, ele vai te ajudar a comprar as roupas que você gosta, vai te ajudar também a se arrumar do jeito que você gostaria numa festa, num casamento, quando você tem que sair às vezes com seu companheiro e não consegue, quando você tá afim de comprar uma roupa, mas aí fica travada porque nada te cabe, né? Então, para você que está chegando aqui agora, eu sou Silvia Coqueto, nutricionista. Eu eliminei 20 quilos sem dor, sem sofrimento, comendo as coisas que eu gosto, de uma maneira simples, fácil, sem sofrer, e eu quero que isso aconteça com você também. Então, para perder peso, eu quero te dizer, você precisa comer pão. Então me conta, você tá aí, quando você começa uma alimentação, uma dieta, você corta o pão, você pega coisas aleatórias, você tira o pão, você tira tudo. Me conta, você é desses que na hora que começa o seu processo de perder peso, quando você decide que você quer acabar com essa gordura abdominal que tanto te incomoda, você vai lá e corta tudo. Você é desses? Então, se você se identifica, eu quero te dizer que muita gente acha que cortar o pão, ficar sem o pão é bom, mas na verdade não é. O pão é uma fonte de carboidrato. O pão é um ótimo alimento para você comer no pré-treino, antes de treinar. O pão é um ótimo alimento para você comer antes de ir para uma festa, antes de pular um carnaval. Mas existe um jeito certo de fazer isso. E essa é a oportunidade que você tem de parar de cortar o pão e viver tranquila com ele. Do mesmo jeito que as minhas alunas descomplicadas, a Pamela Moura, a Vládia, a Cristina, a Luana, Juliana, aprendem a trabalhar esse pão e viver uma vida de liberdade com a comida. Mas, todas as vezes que você corta o pão, você exclui o seu pãozinho, e todos os alimentos ali à base de trigo, você entra numa sensação de restrição, punição, sofrimento. E tudo isso você não consegue manter a longo prazo. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? Clica no coraçãozinho aqui. Todas essas restrições você não consegue manter a longo prazo. E aí é onde que, se você não souber trabalhar bem, você entra na monotonia alimentar, abandona tudo, e aí acontece uma fase muito perigosa no seu processo de perder peso, que é onde você se sente fracassada, porque você não consegue resistir a todos os alimentos que você gosta. Você se sente frustrada, porque você gosta do pão, porque você gosta de uma pizza, você gosta de um bolo, e como você já sofreu tanto com dietas restritivas, você não consegue mais ficar sem eles. Alguém aqui já passou por isso? Me conta. E aí, olha só, vamos lá. O que acontece nesse mundo do trigo? Porque vocês devem estar pensando aí, nossa, essa Nutri tá doida, falando para eu comer pão. Mas eu como pão, minhas clientes comem pão, mas do jeito certo, com a estratégia certa. Porque o trigo de hoje
ele tem 100 vezes mais glúten do que o trigo de 100 anos atrás. Então esse glúten, ele vem acompanhado de uma proteína chamada gliadina, que essa proteína dá elasticidade e ela se deposita na parede do seu intestino. Mas por que esse glúten foi modificado? Por conta dessa revolução da alimentação aí, né, meu povo? Cada esquina tem uma padaria, tem uma pastelaria, tem uma salgaderia, tem um trem aqui que vende coxinha, que vende salgado. É muita oferta. E para que esse trigo se tornasse com menos desperdício, para ter uma fofura melhor, né? Tanto é que a gliadina dá aquela elasticidade no trigo, esse trigo foi modificado. Tá fazendo sentido para vocês? Clica no coraçãozinho aqui. Então, quando você tem o excesso desse trigo, toda essa proteína, a gliadina, ela se deposita no seu intestino, formando uma barreira que impede a absorção de nutrientes. Por isso que muitas pessoas sentem o intestino ora muito solto, ora muito preso, queda de cabelo, uma anemia que não passa, cansaço sem esforço, sonolência. Por quê? Dor de cabeça. Porque esse trigo, ele tá ali na barreira do intestino, impedindo a absorção desses nutrientes. Mas como nutre que você tá aqui defendendo o pão? Calma, que vocês já vão ver. Porém, o que acontece aqui? Vamos pensar com qual idade o trigo, né, o pão, ele está presente na sua vida? Desde quando ele está presente na minha vida? Na sua vida. Então, desde quando o trigo está presente na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Então, o trigo está presente na minha vida desde a minha infância, que eu fui criada com pão. Talvez a maioria de vocês, né? Comenta aqui para mim, gente, sim ou não? Sim? Na minha casa sempre era o lanche, pão, biscoito, tudo à base de trigo. E existe algum outro alimento que está presente na sua vida com a mesma fonte de nutriente desde a sua infância, além do trigo? Não existe. Porque você pode falar, mas tem a mandioca, tem o inhame, mas eles a gente come pouco, a gente come menos, não é igual, tá? Parece muito pouco. Então esse trigo, esse pão, ele vem sobressaindo, ele vem dominando a mesa, a nossa mesa, as nossas refeições. E com isso, a gente entra em dois pontos. Nós temos uma memória afetiva do trigo. Nossa, aquele pãozinho que a minha mãe fazia. Nossa, aquele bolo que a minha tia fazia. Nossa, aquele pão da vovó, aquela torta da vovó. A gente tem essa memória afetiva. E nós temos uma memória do paladar, que o seu paladar, ele vai ficando treinado a sentir esse tipo de sabor, tá? Então olha como que é interessante. E aí você vai tendo cada vez mais apego a ele. Pois é, então não tem nenhum outro alimento que a gente consome com tanta frequência quanto o pão, tá? E eu quero fazer uma brincadeira com você. Quem aí come pão pelo menos uma vez por dia ou mais de uma vez por dia? Comenta aqui pra mim. Tem semanas que eu como a semana inteira, mais de uma vez por dia. Tem semanas que não, mas eu quero saber de vocês. Quantas vezes por dia vocês comem trigo? Me conta aqui. E aí, olha só. Vamos pegar com relação a todas as suas calcinhas. Todas as suas calcinhas. Vou falar calcinha porque a maioria daqui são mulheres, né? Então, quando a gente pensa nas suas calcinhas, você usa só uma calcinha? Você tem uma no corpo e outra lavando e ficar só com duas calcinhas? Não. Até que poderia. Vamos pegar todas as suas roupas.
você poderia ter uma calça jeans, uma camiseta branca, uma saia preta e um cropped preto. Você podia usar só essa roupa, 2 mudas de roupa. Claro que poderia, ia funcionar? Sim. Mas faz sentido no mundo que a gente vive hoje, ou você com tantas atribuições, cada hora você tem um papel e você tá trocando de roupa de acordo com aquele papel? Não faz. Então a gente precisa de variedade, a gente precisa ter bastante calcinha e a gente usa bastante roupa. Só que nessa questão do trigo, quando eu falo, existe o jeito certo de comer o trigo, eu já vou falar para vocês, mas eu quero que vocês entendam o processo. Do mesmo jeito que existem uma infinidade de alimentos te esperando, você também usa muito mais roupa do que só 2 peças de roupa. Então, quando a gente fala de trigo, pelo menos eu ensino as minhas clientes que são descomplicadas a pensar com essa cabeça. Elas comem um trigo, mas elas vão usar todas as roupas do armário, fazendo essa metáfora. Elas vão colocar uma variedade, construir uma base forte de nutrientes. E a gente não consegue construir essa base forte com apenas um alimento, que muitas vezes o pão está presente, café da manhã, no lanche, almoço, não tem tempo de almoçar e vai lá come um pão com alguma coisa, de tarde come pão e na janta não janta e come pão de novo. Olha só a variedade, a quantidade, né? Então, é isso que acontece, tá? E nesse momento, olha só, qual que é a grande sacada, o jeito certo de você amenizar todos esses efeitos que eu falei do trigo, que ele tem algumas particularidades devido às modificações que ele vem sofrendo, porém, tem pessoas que não sentem esses sintomas que eu falei, são pessoas mais resistentes, mas tem pessoas que sentem muito, e quando você trabalha esse jeito de comer o pão, você fica muito bem, você fica muito nutrida, você come o seu pão, você diminui esses efeitos, aqueles que eu falei lá no início. Então, qual seria o jeito certo de comer o pão? Quem quer saber o jeito certo de comer o pão, clica no coraçãozinho aqui, clica no coraçãozinho, manda essa live para todas as suas amigas que aí querem eliminar peso, mas se sentem perdidas. Então, muitas vezes você se acostumou a comer pão com manteiga, pão com margarina, pão com geleia, pão com mortadela, pão com Nutella, pão com Toddy, pão com leite condensado. Você se acostumou a comer pão com mel, com um monte de complementos ruins, né? E agora, vocês querem saber de uma coisa muito interessante? É o seguinte, quando a gente se fala de pão francês, o pão francês, ele tem mais ou menos umas 135 calorias. Muitas pessoas retiram o miolo do pão, mas você sabia que retirar o miolo do pão engorda mais do que comer o pão inteiro? Comer só aquela casca do pão engorda muito mais do que comer o pão inteiro, tá? Então existe algo que você precisa saber. Quando você for comer o pão francês, não tira o miolo do seu pão, ok? Então, qual que seria o jeito certo de comer o pão? Vou compartilhar aqui com vocês. Você comeu pão, uma fruta, pão com gordura e uma proteína. Ou pão, vegetais, pão com gordura e proteína. Quando você faz essa combinação, você protege o seu intestino do depósito de gliadina. Você protege o seu intestino para que ali se forma uma barreira contra os nutrientes, contra a absorção de nutrientes causada pelo excesso de trigo. Quando você protege o seu intestino desse trigo, você tem uma
palatabilidade maior, você sente mais sabor porque você tem gordura, você tem proteína e você tem saciedade, ou seja, você come mais volume, você come muito mais volume, você tem mais saciedade, o pão com miolo, e você ainda começa a perder peso. E você começa ainda a parar de engordar, porque você está apreciando o seu pão do jeito certo, porque você está apreciando o seu pão com método, com técnica, com variedade. Me conta, alguém aí faz essa combinação? Alguém já fez? Qual é o jeito que você come, o maior jeito que você come pão aqui? Pão puro, pão com geleia. Oi, Flávia, obrigada, arrasando sempre, obrigada. Me conta aí, como é que você come o seu pão? É misturado? É puro? Pão com café puro? Pão com mel? Pão com geleia? Ó, a Flávia, pão, ovo e queijo. Ou só com requeijão. Olha, tá faltando nutriente nesse negócio aí. A Flávia come com pão, ovo e queijo. Tá faltando ainda uns detalhes aqui, aí. A Claudiana come só com requeijão. Nossa, tá faltando nutriente nesse pão. Ou seja, Claudiana, você vai comer muito mais volume, ficar mais saciada e ter melhores resultados. A Camila, pão com queijo e abacate. E tá faltando segredinho aí, tá faltando nutriente aí. Pão, ricota e queijo. Nil, tá faltando, né? Tá faltando nutriente nesse negócio aí. Vocês estão percebendo, ó? Olha o jeito aqui de comer pão. Olha o jeito que tá isso aqui de comer pão. Obrigada pela participação de vocês, Descomplicadas. Então, ó o jeito que tá rolando aqui de comer pão, ó. Pão, ovo e queijo. Pão só com requeijão. Pão com queijo e abacate. Pão com ricota e queijo. Em alguns desses tem benefícios, porém tá faltando coisa, tá faltando nutriente, tá faltando construir sua base sólida, uma base sólida de nutrientes, para que esse pão ele não traga prejuízos para o seu intestino, para a absorção dos seus nutrientes, e ele possa te dar resultados e prazer. Tudo bem? Gente, fez sentido para vocês? Me conta aqui. Vocês já tinham ouvido falar dessa combinação com gordura, com proteína, com fruta, com vegetal? Já tinham ouvido falar que esse é o jeito certo de comer pão? Mas isso é sair da monotonia. É sair do todo dia a mesma coisa. Você não veste a mesma calcinha todos os dias. Não dá para comer o pão com o mesmo complemento todos os dias. Você não veste a mesma roupa todos os dias, ou pelo menos 2, 3 vezes na semana. Você vai variando as suas roupas. Então não dá para comer o pão com os mesmos complementos todos os dias. Não dá, ok? Descomplicadas, ó, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Beijo da Nutri.